Meus irmãos, como é que vocês estão, joia? Hoje, quarta-feira, dia 12 de março de 2025, é meu dia de fazer um pequeno devocional do livro de Salmos aqui no grupo com os irmãos. E hoje a gente vai tratar de maneira bem breve do Salmo número 68, onde a autoria é de Davi e o contexto aqui desse salmo é de vitória. O subtítulo desse salmo eu coloquei como Vitória ao seu povo. Dos versículos iniciais de 1 ao 6, o que vemos é um contraste. Aqui, irmãos, Davi nos fala do contraste entre os inimigos de Deus com os que temem ao Senhor. Ao Deus se levantar, os inimigos então fogem e se dispersam da sua presença, pois eles odeiam a Deus. Davi, então, para nos falar sobre isso, esse feito aqui, usa duas figuras de linguagem aqui para nos descrever isso que ele acabou de dizer. E a primeira figura que ele usa é da fumaça. Olha que interessante, irmãos. Quando nós olhamos para a fumaça se dissipando rapidamente com o vento, assim também será quando Deus aparecer, quando Deus se mostrar diante dos seus inimigos, diante dos ímpios. Eles serão dispersos rapidamente como essa fumaça. E a segunda figura de linguagem que Davi usa é sobre a cera. Uma cera, irmãos, quando é colocada próxima ao fogo, ela derrete rapidamente. E Davi usa essa figura de linguagem para nos descrever o que acontecerá com os ímpios também diante de Deus. Porém, o contraste aos ímpios são os justos que temem a Deus. Eles se alegram e exultam, eles cantam louvores ao seu grande nome. Mas quem são os ímpios e quem são os justos? Os ímpios, meus irmãos, são todos aqueles que estão separados de Deus por conta dos seus pecados e que não foram redimidos ainda por Cristo. Eles estão vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente. Não amam a Deus, não o servem e não o temem. Já os justos são todos aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Cristo, fazendo deles novas criaturas, para então agora poderem amarem, servirem e temerem ao Senhor. Dos versículos 5 ao 6, vemos alguns feitos de Deus. Aqui, irmãos, nessa época, quando Davi escreveu esse salmo, e também na época de Cristo, não existia nenhum tipo de assistência social do governo para os órfãos e para as viúvas. Quando uma esposa perdia o seu marido, e quando um filho também perdia os seus pais, eles ficavam em uma situação muito difícil e vulnerável. Porque nessa época o meio de sobrevivência mais comum era o de plantar e colher, a lida na terra. E muitas vezes, tanto uma mulher como uma criança não teria essa capacidade. E por isso muitas vezes eles dependiam de ajuda de outras pessoas. Mas o que nós vemos é que Deus jamais desamparou essas pessoas, tanto por meio de leis que ele mesmo determinou ao povo de Israel, como também por meio da sua igreja hoje, onde determinou que as igrejas socorressem os órfãos e as viúvas e os necessitados. Os meios, meus irmãos, de assistência social até hoje não são frutos de mentes humanas, mas sim de Deus. Dos versículos 7 ao 18, vemos a marcha de Deus diante do seu povo. Irmãos, após a libertação milagrosa de Israel da escravidão no Egito, Deus então conduz o seu povo pelo deserto até a terra prometida. Isso não levou 10, 20 ou 30 anos, mas 40. Durante todo esse tempo, o povo testemunhou o cuidado e os milagres de Deus para com eles. Por exemplo, Deus abriu o mar para o povo passar
Deus deu a sua lei e habitou entre o povo por meio do tabernáculo. Deus fez brotar água da rocha. Deus fez chover pão do céu. Deus trouxe codornizes. A roupa não envelhecia e as sandálias não acabavam. Deus guiava o seu povo com uma coluna de nuvem durante o dia e com uma coluna de fogo durante a noite. Ele também guerreava as guerras e dava vitórias ao seu povo. Deus, irmãos, fez tudo isso para cumprir sua promessa feita a Abraão, de que por meio de seu descendente todas as nações da terra seriam abençoadas. Dos versículos 19 ao 27, o que vemos é Deus habitando com o seu povo. Aqui, irmãos, vemos Deus como Salvador. E algumas vezes isso pode significar salvação das circunstâncias e da morte, como vimos muitas vezes com Davi. Porém, o que pode também significar é a salvação da condenação de nossos pecados. Por isso, Deus não apenas salva, mas Ele é o próprio Salvador. Uma pergunta que eu faço, irmãos, mas quem é o Salvador? No relato do Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 11, nós vemos o anjo trazendo aos pastores boas novas de grande alegria, dizendo: hoje, na cidade de Davi, lhe nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Segundo esse relato aqui, irmãos, e de tantos outros que nós vemos na Escritura, Jesus é o Salvador. Por isso, Davi bendiz e celebra ao Senhor junto com o povo de Israel em fervente adoração. Quando Israel vinha vitorioso da batalha, os cantores iam à frente, os que tocavam instrumentos atrás e as mulheres no meio, numa procissão festiva de adoração e agradecimento. Assim, irmãos, também nós, sua igreja, é chamado a se alegrar em Deus por tão grande salvação e por tão grande Salvador. E dos versículos finais, de 28 ao 35, Davi aqui conclama toda a terra a louvar a Deus. Irmãos, as nações da terra são ordenadas a cantar e a salmodiar ao Senhor, o Deus que reina supremo nos céus. Ele é digno de glória, pois a sua majestade está no mundo todo. Aqui, Deus deve ser louvado por causa do seu domínio supremo, por causa de sua majestade, por causa do seu poder, por causa da sua glória e por causa da sua graça derramada sobre o seu povo. O apóstolo João, em Apocalipse capítulo 11, versículo 15, diz: o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve altas vozes no céu que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de nosso Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Em breve, meus irmãos, isso acontecerá. É só questão de tempo. Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos. Se gostar, se inscreva em nosso canal. Deus abençoe.